Doutor José Otávio Crespo, ao vivo aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Como é que está, Cláudio? Tudo bem? Tudo tranquilo, cheio de perguntas aí para o doutor José Otávio Crespo. Inclusive, eu quero agradecer que o pessoal pergunta, pode perguntar lá, o pessoal está mandando para mim também lá pelas redes sociais lá, querendo saber aí as situações aí, né, sobre os direitos trabalhistas. Doutor Zé Otávio, vou começar perguntando então, aqui com a pergunta do Alberto de Canoas. Ele diz o seguinte: sou vendedor há 2 anos e recebo tão somente comissões, né, em torno de R$3.000 por mês. No último ano, a empresa tem determinado que parte do meu tempo, né, eu tenho que atuar como estoquista. A gente já falou sobre isso aqui, né? Arrumando o depósito e, por vezes, sendo caixa. Aí ele pergunta se ele pode pedir acúmulo de função daí, doutor. Esse é o chamado comissionista puro, né? Que o salário dele é tão somente comissões, são tão somente comissões, né? Nesse caso, como a empresa está fazendo com que ele faça outras atividades em que ele fica impedido de vender, ou seja, obter a comissão, ele tem direito sim a um plus salarial, né? Isso através de uma ação judicial. O juiz arbitra um valor e aí ele tem direito sim ao chamado acúmulo, que dá direito a um plus salarial. O juiz, num processo, arbitra um valor condizente com o que estiver no processo. E aí este valor não é tão somente valor, né? O valor vai refletir em FGTS, em férias, 13º, né? Vai acrescer a remuneração dele. Mas nesse caso, sim, ele tem direito ao plus salarial. Perfeito. Bom, a próxima pergunta é da minha audiência, lá de um seguidor, o Josué Lopes, aqui de Porto Alegre, doutor Zé Otávio. Ele pergunta o seguinte, ele diz: sou porteiro e ao lado da guarita tem 2 grandes botijões de 100 quilos de gás, né? Que ficam em uma casinha, né? A gente vê ali fora dos prédios, às vezes tem ali, né? Bem do lado dele ali, né? E ele pergunta o seguinte, se ele tem direito a receber periculosidade, né? Por trabalhar do lado desses 2 botijões de 100 quilos, aqueles grandes, né? Os compridos aqui. Ele deve ter visto o programa da semana passada, né? Que nós falamos sobre os trabalhadores de farmácia, lojas de conveniências junto a postos de gasolina, né? O gás tem a ANR, que regula a questão da periculosidade inflamável. O gás é um inflamável, né, o GLP, só que tem algumas regras. Primeiro, ele tem que estar exposto, ou melhor, tem que estar estocado mais de 135 quilos, no caso tem, né, são 200 quilos. São 200 quilos, são 2,100. E só um detalhe, a gente tem que observar que ele não trabalha com o gás, ou seja, ele não é um trabalhador do gás, ele não está manuseando, não é ele que abastece. Então, em tese, ele não teria, mas aí nós temos que ver a questão da área de risco. Da mesma forma dos trabalhadores. Que a gente viu lá do posto de gasolina. Exatamente. O que a ANR diz, então? O depósito tem que ser de mais de 130 quilos de gás, no caso tem, eles são 200, e essa guarita que ele diz que fica tem que estar num raio de até 3 metros das válvulas, que é onde são reabastecidos esses botijões de gás. Se essa guarita estiver num raio de até 3 metros, ele tem direito à periculosidade, mesmo não sendo um trabalhador que manuseia o gás. Mas ele está dentro da área de risco, que é o risco de explosão. Então ele tem direito, sim. Eu não vou entrar aqui, tem toda uma discussão hoje do GLP, que é o gás mais antigo, e o gás natural, né? Hoje os tribunais têm essa discussão, né? Se o gás natural também entraria, porque não é gasoso, é toda uma discussão. Mas, em regra, se ele estiver numa área de até 3 metros e mais de 135 quilos de gás estocado, ele tem direito à periculosidade, sim. Muito bem, até interessante para o pessoal também que faz os projetos ali de uma empresa, de uma coisa, cuidar para não botar a guarita ali do segurança, botar tudo junto ali, senão vai trazer um problema passivo trabalhista para os condomínios, né? Muito bem. Tá aí então, obrigado pela participação, Josué. Vamos adiante então, a Maria da Graça aqui de Porto Alegre, doutor José Otávio, pergunta o seguinte, ela diz: sofri o acidente de trabalho, fiquei 7 meses afastada e retornei ao trabalho faz 3 meses. Tenho sofrido assédio moral, tenho provas e se eu pedir a rescisão indireta, ela perde a estabilidade, né, que ainda teria referente ao acidente de trabalho? Certo, não, ela não perde, só para deixar claro. Deixar uma coisa esclarecer. Primeiramente, o assédio moral dá direito do empregado pedir a rescisão indireta, né? O que é a rescisão indireta? É quando o empregado, um processo judicial, atribui a responsabilidade da empresa pela rescisão do contrato de trabalho. E aí ele recebe todas as verbas rescisórias, acrescidas de aviso prévio, saca o fundo de garantia com a multa de 40%, seguro-desemprego, se for o caso, né? Então, o assédio moral faculta que o empregado busque a rescisão.
No caso dela, como ela tem uma estabilidade, ela disse que voltou a 3 meses. Isso. Então, ela teria 9 meses ainda de estabilidade. Ela não perde a estabilidade. Essa estabilidade ela vai ser indenizada desse período. Então, ela vai receber, além das verbas rescisórias, se for deferida a rescisão indireta, mais 9 meses de salário, com reflexo em FGTS, férias e 13º. Ela receberia. Ao invés de trabalhar por 9 meses, receberia uma indenização correspondente a esses 9 meses da estabilidade. Porque, pelo que eu entendi, ela não quer trabalhar mais, né? Não é que ela não queira. Não pode, na verdade, ela está sofrendo um assédio moral. Exatamente. Não é que ela não queira, ela está sofrendo um assédio moral, que é uma prática ilícita, né? E o trabalhador não é obrigado a suportar o assédio moral, né? Então, muito bem. Seria esse o caso. Muito bem. Vamos aqui com a pergunta do Anderson, aqui de Canoas. Ele diz o seguinte: fui despedido por justa causa e vai constar essa informação na minha carteira de trabalho ou algum código informando isso na minha rescisão pode atrapalhar no meu próximo emprego? Essa é uma pergunta interessante. Essa é uma pergunta que gera bastante dúvida, né? Os trabalhadores fazem sempre essa pergunta. E aí, como é que é o nome do telespectador? O telespectador é o Anderson. O Anderson, não vai nenhuma anotação, surpreendeu também. Opa, eu achei que estava ali. Isso as pessoas imaginam, né? Na carteira de trabalho não pode ter nenhuma anotação desabonatória. Então, não vai ter nada sobre justa causa. Simplesmente vai ter a data de saída do contrato de trabalho. Essa informação não pode ser publicizada. Sim, eu achei que eu já saí, mas sempre foi sem justa causa, né? Não teve nada. As pessoas pensam, vai ficar uma mácula. Mas eu fiquei imaginando, né? Tá lá, despedido, caneta vermelha, sei lá eu. Na carteira de trabalho não pode ter nenhum tipo de anotação desabonatória, nada, sob pena de uma indenização por danos morais. Sim. Então, ninguém vai saber que ele foi despedido por justa causa. É o contrato, é o término do contrato. Término do contrato normal. Só vão saber se ele for despedido, se ele falar para a empresa. Se ele falar para a empresa. Então, é óbvio que ele não deve falar, né? Porque... Fica a dica, mas ninguém tem como saber essa informação. Sim, porque a pessoa fica com medo pelo próximo emprego, né? Inclusive, se a empresa passar informações desabonatórias e ele tiver prova disso, ele também pode ingressar com uma ação de danos morais contra a ex-empregadora dele. Não sabia disso. Está aí, ó. Muito bem. Agora o Adão aqui de Porto Alegre, doutor José Otávio. Trabalha há 8 anos em uma empresa. De todo esse período, só tem 1 ano de depósito do FGTS pela empresa. O que eu posso fazer para não perder meu FGTS? Isso também acontece, né? O trabalhador não tem como controlar e a empresa, quando descobre, depois que não pagou lá ou não depositou. A primeira coisa que ele não pode ficar é ficar inerte, né? Primeiro que o Supremo Tribunal Federal mudou o prazo de prescrição do FGTS. Hoje o prazo de prescrição do FGTS é o comum, é 5 anos. No caso, ele passou 8 anos, né? 8 anos. Em tese, ele já perdeu 3 anos, porque ele ficou inerte. Então, o conselho que eu posso dar é o quê? Primeiramente, procurar a empresa, né? Pedir que a empresa cumpra com a sua obrigação e coloque em dia o FGTS. Se isso não for possível, ele tem 2 caminhos. Ou faz um pedido de rescisão indireta, porque o não pagamento do fundo de garantia é causa de rescisão indireta, né? O Tribunal Superior do Trabalho já pacificou esse entendimento, entra com o pedido de rescisão indireta, vai receber todas as verbas rescisórias e esse fundo de garantia que não foi recolhido, né? A outra opção não quer sair da empresa, entra com a ação trabalhista mesmo trabalhando. Nós já conversamos aqui no programa, né? Entrar com a ação trabalhista trabalhando contra a empresa não é motivo de justa causa, sob hipótese alguma. E se a empresa despedi-lo tão somente por ele ter entrado com a ação trabalhista, é uma prática discriminatória e ele tem direito de ser indenizado. Acontece. Isso acontece, né? Acontece, mas... porque senão o sujeito vai resolver ali, se acha num direito, né? Ou tem aquele direito de fato e quer só o direito dele. Aí o patrão vai lá, então... Não, se fizer, o trabalhador tem que procurar um advogado e entra com uma ação indenizatória. Além de tudo que ele está buscando, entra com uma ação buscando uma indenização por danos morais, né? Perfeito. Vamos adiante, então. Agora vem da região metropolitana, a Vera de Gravataí. Ela diz o seguinte: trabalho com telemarketing desde que tive uma discussão com o meu supervisor, vou à empresa e não me são dadas atividades. Isso eu já vi também, gente. É a pior coisa, olha. Durante o horário de trabalho, né, não passam atividades para ela depois dessa discussão que ela teve. Fico em uma sala sozinha, sem fazer nada. O
que eu posso fazer a respeito? A empresa alega que estou recebendo mesmo sem trabalhar, que não tenho que reclamar, né? Pá, mas aí Isso é um absurdo. Isso é muito comum também. É verdade. É um gelo, geladeira. É o chamado ócio forçado. Isso causa prejuízos, né, morais ao trabalhador, emocionais, isolamento. Né? Então, ela também tem dois caminhos. Né? Ou ela pode ingressar com uma ação de danos morais, porque ela está sofrendo um assédio moral. Sim. Né? Ou ela também pode buscar a rescisão indireta, né? Porque o assédio moral dá motivos para a rescisão indireta. Então, esse é o caminho. Ou ingressa com uma ação de danos morais, porque é uma prática ilícita da empresa, né? Ou entra com pedido de rescisão indireta, que aí ela sai da empresa, vai receber uma indenização por danos morais e todas as verbas rescisórias. Né? E não tem essa do chefe dela dizer que ela está recebendo mesmo assim, não existe, né? é uma prática ilegal, é uma prática ilícita, Sim, né? não funciona. Que causa prejuízo ao trabalhador, né? Perfeito. Em ordem psicológica. Perfeito. Para a gente encerrar, então, Paulo, lá do Litoral Norte de Torres, diz o seguinte: trabalho há 18 meses na empresa e ainda não recebi as férias. 18 meses, né? E ainda não recebi as férias. Eu posso exigir a cobrança da dobra legal ali, né? Em razão desse atraso? Isso é uma confusão que os trabalhadores fazem também, né? O que nós temos a partir de um ano, eu quero férias? Não é isso. O que nós temos que entender? O trabalhador trabalhou por 12 meses, por um ano. Tá. Ele adquiriu o direito às férias. Não quer dizer que ele vai usufruir das férias. A partir dali ele tem... Exatamente. No caso dele, não tem nenhum atraso. Por quê? Sim, que é 18 meses. Ele trabalhou 12 meses. Ele adquiriu o direito a 30 dias de férias. A empresa vai ter o quê? 11 meses e 29 dias para dar as férias. Né? Durante esse período ela pode dar as férias. Sim. Ela só não pode deixar acumular 2 anos. Daí porque aí sim. haveria o atraso. Neste caso não é atraso. Eu vejo muitas vezes trabalhadores falarem, já tem um ano e não recebi férias. Não tem nada de anormal. A empresa tem essa possibilidade. Só não pode deixar vencer o segundo período aquisitivo de férias. Né? Então, completou um ano, ele tem ainda até um ano para a empresa dar essas férias. Perfeito. A partir daí é atraso. A partir daí sim atraso. Aí teria direito à dobra legal, que é receber o dobro. Mas nesse caso não tem. Está correto. Perfeito. Eu também tenho essa confusão aí sobre as férias, né? Obrigado, doutor Zé Otávio Crespo, então, né? Respondidas as perguntas, agradecendo sempre a sua audiência e seu carinho. Contato, doutor Zé Otávio. O Instagram lá do escritório, Crespo Advogados, o WhatsApp, que é o 98640-3999. Maravilha. Um grande abraço, ótimo final de semana e até semana que vem. Obrigado igualmente. Até semana que vem. Roda a vinheta.